Olá, boa tarde. Nós estamos de volta com notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. O presidente Lula sancionou com vetos a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024. A medida foi publicada no Diário Oficial da União na madrugada desta terça-feira. A LDO forma as bases gerais para o orçamento de 2024, que traz a estimativa de arrecadação para este ano e coloca limites para gastos públicos. O governo sancionou o trecho da lei que prevê meta de déficit fiscal zero para 2024. Isso significa que o governo não poderá gastar mais do que arrecada. O presidente Lula vetou um trecho do calendário que obrigava as reservas dos recursos em até 30 dias após a divulgação das propostas. O governo também vetou um inciso que determinava que todo o pagamento deveria ser feito ainda no primeiro semestre de 2024, no caso de transferências fundo a fundo, ou seja, da União para os entes federados, para as áreas de saúde e de assistência social. Entre os trechos vetados também está um cronograma definido pelo governo para a execução das emendas parlamentares, que tinham o objetivo de aumentar o poder do parlamento sobre os gastos e, com isso, diminuir a barganha para liberar o dinheiro na véspera de votações importantes. Lula também vetou um trecho incluído pela oposição conservadora no Congresso que proibia supostos gastos que afrontassem os valores tradicionais. E falando de economia, as perdas do comércio com os feriados deste ano devem ser um pouco menores do que 2023, mas ainda com impacto significativo. O prejuízo do setor deverá passar dos 27 bilhões de reais. Apesar de beneficiar segmentos como o turismo, feriados em dias úteis impactam o varejo com queda no nível de atividade e aumento de custos operacionais. Em média, cada feriado em dias comerciais de 2023 gerou um prejuízo de 3 bilhões e 220 milhões de reais ao varejo. E em 2024 está previsto um valor 4% menor. A principal novidade no calendário é a inclusão de um novo feriado nacional em 2024, que é o Dia da Consciência Negra, em novembro, somando um total de 10 datas. A incidência dos feriados em dias úteis favorece alguns setores da economia, como o turismo, mas gera prejuízos para o comércio por conta de fatores como a queda no nível de atividade e elevação dos custos de operação. A CNC lembra que os feriados não são vilões da economia, mas que o setor produtivo é uma balança que precisa estar sempre em equilíbrio, já que os segmentos ligados ao turismo se beneficiam desse calendário, o que é muito positivo. Mas segmentos econômicos, como o varejo, registram perdas com lojas fechadas e menor movimentação de público, por exemplo. Pelas contas da Confederação, cada feriado reduz a rentabilidade anual média do setor comercial como um todo em 1,29%. Desse modo, os feriados do próximo ano deverão impactar o excedente operacional do comércio em 9%. Os ramos de atividade em que a relação folha-faturamento se mostra mais elevada tendem a sofrer os maiores impactos. É o caso dos segmentos de hiper e supermercados e de comércio automotivo, que juntos responderão por 40% das perdas previstas. Lembrando que esses dois segmentos concentram mais de 44% da folha de pagamentos do comércio brasileiro. Outro fator que tende a impactar os feriados em 2024 é a nova portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, publicada em novembro deste ano, que determina que as atividades comerciais deverão recorrer a negociações coletivas, autorizando o exercício laboral aos domingos e feriados, o que tende a dificultar a abertura dos estabelecimentos em dias considerados não úteis. A CNC participa de uma mesa nacional de negociação que tem o intuito de adequar a nova diretriz às peculiaridades das atividades econômicas exercidas pelo comércio de bens, serviços e turismo. 2024 começou e, junto com ele, teve início a campanha Janeiro Branco para a promoção da saúde mental. Para falar desta ação, vamos mostrar uma história de superação que tem como pano de fundo a corrida da São Silvestre, realizada todo dia 31 de dezembro aqui em São Paulo.
Para os apaixonados por corrida, participar de uma São Silvestre no último dia do ano significa realização. Mas para a Flávia é mais do que isso. É uma prova que eu vou correr para agradecer mesmo, para agradecer, porque a energia da prova é incrível. Eu corro agradecendo, chorando mesmo de emoção, porque é uma alegria estar ali com tanta gente na mesma conexão, né? Que é a conexão com a vida, com o esporte, com a saúde. Saúde física e mental. Quem vê Flávia hoje não imagina que anos atrás ela foi vítima da depressão. Eu me desconectei do mundo, eu não saía de casa, eu não estava no meu ambiente familiar, eu sou carioca, moro aqui há 20 anos, há 19 anos, então eu não tinha amigos, então eu me escondia cada vez mais. Quando eu saía na rua, eu achava que eu estava sendo perseguida. Excesso de preocupações, medos irracionais, mudanças repentinas de humor. Esses são só alguns dos sintomas das doenças da mente, que com o tempo causam efeitos físicos como tensão muscular, inquietação constante, alterações de sono e também de apetite. Eu estou bem fisicamente e estou mal psicologicamente. O ser humano é essa composição da saúde, do psiquismo e também do fisiológico. Infelizmente, existe um preconceito de que doença mental é fraqueza moral. Isso é um absurdo. E quem está doente precisa de tratamento. E é para lembrar dessa necessidade da busca precoce por ajuda que nasceu a campanha Janeiro Branco, realizada pela primeira vez no Brasil, neste ano de 2024. Flávia buscou ajuda e mudou de vida. Além do tratamento com antidepressivos, a empresária encontrou apoio no esporte. E não pense que foi fácil. Eu falei, não, vou correr. Aí, quando eu comecei a correr, eu falava, nossa, pera, que tá faltando alguma coisa. E era fôlego. Eu não tinha fôlego para correr. E aí eu descobri que o processo era lento, mas que o caminho ia ser longo, ia ser difícil, eu ia cair muitas vezes, e como na vida, né? Exatamente como na vida, com desafios que muitas vezes parecem sem saída. Mas a Flávia está aí para provar que para tudo tem solução. Vamos, maratonista! Parabéns, Flávia! Bora! A atleta que hoje corre a São Silvestre sabe exatamente o significado da palavra superação no esporte e na vida. O processo foi tão duro, foi tão intenso, e que eu poderia não estar aqui, mas o que me fez estar aqui para contar essa história, foi há 10 anos atrás que eu resolvi mudar, que eu tomei essa atitude para a transformação. Então, o que eu falo aqui para vocês é: peçam ajuda, a ajuda vai te salvar. Que história bonita essa da Flávia, hein? E mudando de assunto, vamos falar agora do internacional. Um avião da Japan Airlines pegou fogo na pista do aeroporto em Tóquio. Mais de 370 pessoas foram resgatadas, mas 5 morreram no acidente. A emissora NHK informou que todos os 367 passageiros e 12 tripulantes a bordo do avião Airbus foram evacuados, incluindo 8 crianças. Mas apenas um passageiro conseguiu sair da outra aeronave e 5 pessoas morreram. A agência de notícias Gigi informou que o avião da Guarda Costeira iria ajudar nos esforços de resgate após um grande terremoto que sacudiu o centro do Japão na segunda-feira. O Ministério de Terras, Infraestrutura, Transporte e Turismo está investigando o caso. O Japão não sofria um acidente grave de aviação comercial há décadas. O pior de todos os tempos foi em 1985, quando um jumbo JAL voando de Tóquio para Osaka caiu na região central de Gunma, matando 520 passageiros e tripulantes, em um dos acidentes mais mortais da aviação. E por hoje é só, essa edição fica por aqui, mas logo mais, às 16 horas, a Maria Alice Dias traz mais informações
do Brasil e do mundo para você. Tchau, tchau.